Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, um dos movimentos, um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Um marco histórico que vai ser a passagem da história, da era moderna para a era contemporânea. Então vamos dar uma olhada em tudo o que aconteceu durante esse longo processo revolucionário que vai durar mais de quase 10 anos. Mas antes da gente ver sobre a Revolução Francesa, a gente vai falar, quem vai estar com a gente aqui durante toda essa aula é o Val, o nosso intérprete. Bom, vamos começar, gente? Quais são os objetivos, que vão levar a gente a estudar a Revolução Francesa, esse acontecimento tão importante? O primeiro é identificar como estava constituída a sociedade francesa durante o Antigo Regime. O Antigo Regime era o nome dado àquele período em que se vivia naquele contexto. E compreender como ocorreu todo esse processo revolucionário. Uma revolução, ela não ocorre de um dia para o outro. Uma revolução, ela ocorre a partir das ideias das pessoas, de uma tentativa constante das pessoas transformarem uma sociedade. Bom, você recorda o que era o Antigo Regime francês? Aqui a gente tem um quadro que mostra o rei Luís XVI, que era, nesse momento em que vai ocorrer a Revolução Francesa, era o grande monarca do período. O sistema político vigente na França durante o século XVIII era denominado como Antigo Regime. A sociedade francesa do período ela era estamental, ou seja, ela era dividida em 3 estados onde as pessoas não podiam sair de uma classe e ir para outra, ela era fixa, Essa sociedade, então, ela era altamente desigual, porque o primeiro e o segundo estado, eles viviam com grandes privilégios. E o terceiro estado, que era a grande maioria da população, eles não tinham direitos nenhum. Nessa sociedade do Antigo Regime, o que funcionava era a política da monarquia absolutista. O rei tinha um poder absoluto sobre as questões legais, sobre a justiça, então, sobre a política, sobre a economia. A burguesia, ela é um grupo social que vai surgir na Idade Média, e na Idade Média a burguesia ela era uma classe que inclusive sofria alguns preconceitos, porque a grande instituição que era a Igreja Católica ali na Idade Média, ela vai dizer que era proibido, era um pecado a busca pelo lucro. Mas os séculos vão se passar e a gente vai ver que o enriquecimento através da expansão marítima europeia, através de outros fatos determinantes, vão fazer com que a burguesia ela se torne, então, um grande destaque. E ela vai começar, então, a reivindicar uma representatividade política, porque ela já liderava a economia. A gente está falando, de vários movimentos, inclusive na indústria. No entanto, ela não tinha uma grande participação dentro da política, dentro de como se organizaria também a economia de um país. A partir da Revolução Francesa, a burguesia passa a ocupar um espaço privilegiado na organização do Estado. E hoje, qual é o papel da burguesia no nosso mundo? A burguesia, ela é quem lidera o mundo capitalista, porque no mundo capitalista são os burgueses, através da sua riqueza capital, quem vão determinar, vão ser os donos dos meios de produção. Vamos dar uma olhada como é que a Revolução Francesa vai levar essa burguesia a assumir esse controle? Bom, a Revolução Francesa ela é um dos acontecimentos mais importantes da nossa história, pois ela vai marcar a passagem de uma nova era. E é no processo revolucionário francês que a burguesia então vai assumir essa posição privilegiada e passa a estabelecer as bases
socioeconômicas do nosso mundo contemporâneo. É a partir da Revolução Francesa que o nosso mundo, como nós vemos ele agora, vai começar a ser desenhado. Bom, como era então essa sociedade estamental? A gente já sabe então que existia uma divisão de 3 estados nessa sociedade estamental, mas como é que ela era formada? Lá no topo dessa pirâmide, né, social, nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero. O clero eram os membros da Igreja Católica, viviam num luxo absurdo. Nós estamos falando de uma instituição onde os indivíduos que pertenciam a ela viviam num grande luxo, com base de riquezas, e não pagavam impostos para, então, o Estado. O segundo estado era composto pela nobreza. A nobreza, ela, além da monarquia, da família real, ela também contavam com vários nobres que viviam nos campos, que viviam, né, nos castelos. Todos eles geravam vários custos para o Estado. Por quê? Porque eles não pagavam impostos e também porque eles acabavam se beneficiando dos privilégios da realeza. Nós vamos ter então também o terceiro estado, que era a grande maioria da população. Tem vários estudos que vão relatar que ali o terceiro estado vai ser cerca de 97% da população francesa. Mas quem era esse terceiro estado? Os trabalhadores urbanos, que em alguns momentos esses trabalhadores urbanos vão ser chamados também de sans-culottes, porque utilizavam uma calça diferente das calças que aqueles grandes nobres, né, utilizavam. Também vão ter os camponeses, que eram os trabalhadores do campo, e vão ter também nesse grupo do terceiro estado indivíduos que eles tinham até condições econômicas, mas eles não tinham representatividade econômica. Esses 3 grupos, incluindo a burguesia, que era esse maior grupo, né, desses grandes comerciantes, esses 3 grupos que faziam parte do terceiro estado pagavam altos impostos e eram eles quem trabalhavam para enriquecer essa nação. Bom, nós vamos ver que no ano de 1788 a França ela vai enfrentar uma grande crise econômica, e essa crise ela era decorrente de questões com relação à agricultura, ela vai ser decorrente com os altos gastos que o primeiro e o segundo estado vão gerar ali, né, para a economia francesa. O que vai ocorrer? O rei Luís XVI ele vai convocar o chamado, né, reunião dos Estados Gerais. Nessa reunião ele pretendia fazer uma votação e ver a possibilidade de uma cobrança de impostos, alguma coisa para melhorar a economia da França. E é nesse momento que o terceiro estado ele vai acabar exigindo um número maior de votos. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado, eles uniam-se e acabavam gerando 2 votos. E o terceiro estado, sempre com essa convocação dos Estados Gerais, não conseguia colocar as suas ideias em prática. E a ideia com essa convocação era realmente de aumentar os impostos. O terceiro estado já não aguentava mais ser o único responsável por pagar os impostos daquela nação. Não alcançando seu objetivo, porque o terceiro estado, né, o rei Luís XVI não permite que eles ocorra uma maneira diferente de votação. Então, o terceiro estado, ele, em junho de 1789, esses representantes do terceiro estado vão se juntar e eles vão acabar proclamando a chamada Assembleia Nacional. O que é essa Assembleia Nacional? Essa Assembleia Nacional, ela vai acabar fazendo com que esses revoltosos do terceiro estado exijam, então, que as suas ideias, a sua representatividade aconteça dentro da França. Nós vamos ter aqui, então, a nossa primeira atividade. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Aqui era para vocês preencherem o quadro abaixo com as informações sobre a sociedade francesa do Antigo Regime. Então, aqui era em um dos blocos para colocar quem possuía privilégios, no outro quem pagava impostos e qual era a composição do terceiro estado. Então, quem possuía privilégios? O clero e a nobreza, primeiro e segundo estados. Quem pagava todos os impostos da França eram os componentes do terceiro estado, e o terceiro estado ele era composto por camponeses, trabalhadores urbanos, também chamados de sans-culottes, e pelos burgueses. Bom, o terceiro estado, ele estava ali. Ele estava dizendo que ele não sairia, ele não sairia de suas ideias, exigindo, então, permanecendo unido para fazer com que a França tivesse uma constituição. Inclusive, um dos membros do terceiro estado que haviam feito, se juntado nessa Assembleia Nacional, e que estavam reivindicando isso, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que estamos aqui pela vontade do povo. E é através da vontade do povo que o terceiro estado, no dia 14 de julho de 1789, vai acabar fazendo com que a população acabe sendo motivada a ir às ruas e a exigir uma constituição, a exigir o fim, a eliminação dos privilégios do primeiro e do segundo estado, exigindo uma vida diferente dentro da França. Esse processo todo vai levar essa multidão de pessoas a avançar sobre uma fortaleza que naquele momento se encontrava desativada, chamada Bastilha. E a Bastilha, ela era uma prisão onde vários prisioneiros políticos, pessoas do terceiro estado, acabavam, muitas vezes por motivos não tão legais, acabavam indo para essa prisão. Ela era o símbolo da impunidade do antigo regime. E, olha só, aos gritos, os revolucionários, eles repetiam liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias estão totalmente envolvidas num ideal de um movimento filosófico chamado iluminismo. E esses gritos, essas ideias exigiam mais igualdade entre todas as classes e indivíduos. Exigiam também uma liberdade econômica, uma liberdade dos indivíduos e a fraternidade, onde todos fossem tratados, de uma maneira como uma irmandade. Olha só, a Bastilha, ela foi então tomada e desde então, aqui a gente tem uma imagem da tomada da Bastilha, a gente vai ver que esse é o grande marco inicial da Revolução Francesa. Bom, ali, forçados então pelas medidas do terceiro estado, a gente vai ver que o primeiro e segundo estado vão acabar tendo vários dos seus privilégios sendo eliminados. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional ela vai acabar aprovando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa é um importante documento até os nossos dias atuais, porque é através dessa declaração que vários direitos, num sentido de direitos humanos, as pessoas vão ser garantidos. O direito a todos serem tratados como iguais. E a gente vai ver que então esse passa a ser reconhecido como o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade privada. Os ideais iluministas e muitos ideais desses iluministas vai estar contido dentro dessa importante declaração. Bom, em 1791, a gente vai ver que, então, a Assembleia Nacional do Terceiro Estado vai conseguir firmar essa Constituição. Dentro dessa Constituição, então, todos os privilégios vão ser limitados, o poder do rei, inclusive, mas a alta burguesia, dentro ali do Terceiro Estado, ela vai começar a exigir alguns direitos a mais. Então, a gente está vendo que o terceiro estado, ele quer acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. A partir do momento em que se consegue elaborar a primeira Constituição e que o terceiro estado começa a ter um pouco mais de direitos garantidos,
uma classe dentro do terceiro estado, a alta burguesia, começa a querer ter privilégios. Bom, ocorre a tentativa da restauração monárquica, ou seja, também a tentativa dos privilégios do clero e da monarquia. É claro que a monarquia e o clero não vão querer ficar sem os seus bens, sem as suas propriedades, sem os seus direitos que anteriormente, durante séculos, eles tiveram. E a gente vai ver que o rei Luís XVI, com a sua família e outros grupos, vão tentar então acabar com esse processo revolucionário. Mas em agosto de 1792 vai ocorrer uma grande revolta popular, também chamada Jornadas de Agosto, e essa revolta popular vai acabar definitivamente destronando Luís XVI. Esse momento ele é muito importante porque esse é o fim da monarquia na França. E é a partir desse momento que o terceiro estado vai começar realmente a organizar um novo governo. Ocorrem então eleições para a mudança do governo francês, que vai acabar substituindo aquela Assembleia Nacional por um outro modelo político, que vai ser chamado de Convenção Nacional. Dentro da Convenção Nacional vão surgir grupos, ideológicos com ideias que vão ser diferentes. Dentre esses grupos, 2 acabam tendo um grande destaque. Nós vamos ter os girondinos, que eram compostos pela alta e média burguesia. Eram os banqueiros, os grandes industriais, os comerciantes. Eles queriam mais privilégios e eles não queriam dar um poder maior para aquela grande população de camponeses e trabalhadores urbanos. Vamos ter também os jacobinos, que eram a pequena burguesia e que era representada mais pelas camadas populares, que queriam direitos para os trabalhadores, os sans-culottes, para os camponeses. Eles vão ter ideias um pouco consideradas mais radicais. Os grandes líderes dos jacobinos, nós vamos ter Danton, Marat e Robespierre, o grande nome dos jacobinos. Bom, os jacobinos, em 1793, eles vão acabar com, dentro desse processo da Convenção Nacional, vão conseguir fazer com que o rei Luís XVI seja guilhotinado. Sim, a cabeça dele foi arrancada. Mais tarde, meses depois, eles conseguem guilhotinar a rainha da França, que era Maria Antonieta. Tudo isso vai acabar provocando um grande alvoroço dentro desse processo revolucionário francês e inicia a chamada fase do terror, porque entre girondinos e jacobinos vai ocorrer várias disputas. E entre uma série de atentados, os jacobinos vão conseguir, nesse momento, assumir o poder. Ocorrem mudanças radicais, comandadas por esses líderes jacobinos, o Robespierre, o Marat e o Danton. E a gente vai ver que em meio a todas essas mudanças, vai ocorrer a perseguição total a pessoas que esses consideravam, que os jacobinos consideravam como inimigos da revolução. Existem vários dados que vão colocar que milhares de pessoas foram guilhotinadas. Era um grande banho de sangue que ocorria constantemente e diariamente nas praças públicas da França. Bom, os jacobinos, eles acabam se perdendo em meio aos seus interesses, às suas ideias. E a gente vai ver que no ano de 1794, eles estão enfraquecidos, porque os próprios líderes revolucionários estavam apontando um para o outro, e inclusive líderes revolucionários sendo guilhotinados. Vamos ver que então, nesse momento, os girondinos vão conseguir, através da chamada reação terminadora, eles vão conseguir fazer com que o Robespierre seja guilhotinado. E com isso, nós vamos ver então que um novo período vai ser iniciado dentro da Revolução Francesa. Antes disso, olha só, a gente tem que fazer ali uma atividade para exercitar todo esse conhecimento que a gente teve. Então, presta atenção na atividade, daqui a alguns minutos a gente volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada, né, nessa atividade. O que foi o período denominado terror ocorrido durante o processo revolucionário francês? Aqui tem uma pintura da morte de Marat, que foi morto então e incitou parte desse momento, né, que foi chamado o terror, liderado pelos jacobinos. E o terror, ele foi um período em que os jacobinos estiveram no poder da França durante o seu processo revolucionário. Ele durou cerca de um ano, de 1793 a 1794, e ocorreram severas perseguições e mortes na guilhotina, cerca de 17 mil. Existem vários dados que vão mostrar então esse número grande de mortes aos considerados inimigos da Revolução. Bom, chegamos então no governo em que os girondinos, a partir de 1795, com a retirada dos jacobinos do poder, vão assumir então a liderança. Nós vamos ver que os interesses da alta burguesia, dos banqueiros, dos industriais, dos grandes comerciantes, vai começar a ser colocadas em voga. No entanto, a França, ela vai continuar vivendo uma grande crise econômica e também uma crise política, pois existiam vários políticos envolvidos em questões de corrupção. Tudo isso vai acabar acelerando um novo processo revolucionário, onde se exigia a retirada dos girondinos do poder. E é nesse momento que no ano de 1799, na data de 10 de novembro, nós vamos ver, apoiado por políticos, burgueses e militares, uma figura que era um grande comandante do exército que vai acabar assumindo o poder da França. Ele se chamava Napoleão Bonaparte e vai instalar um novo governo dentro da França, é o chamado consulado. A partir daí, acabou-se a Revolução Francesa, mas é a partir daí que o poder da burguesia passa a ser definitivamente firmado. Bom, o que nós estudamos em toda essa aula? Nós vimos que a França vivia uma sociedade bastante desigual, onde o primeiro e o segundo estado tinham grandes privilégios e o terceiro estado, com os camponeses, os trabalhadores urbanos e com a burguesia, não tinham direitos, não tinham representatividade política. Eles vão revoltar-se, o terceiro estado, e através de uma grande revolução guiada por ideais iluministas, nós vamos ver que vão ser organizados modelos políticos dentro da Revolução Francesa. Nós vamos ver que em um deles, na Convenção Nacional, vão surgir dois grupos opositores, os girondinos, que eram a alta burguesia, os jacobinos, que eram a baixa burguesia. Os jacobinos assumem o poder durante um período, mas perdem-se em seus ideais, acabam instalando o chamado o terror. Os girondinos reassumem no governo do diretório, até que nós vamos ter a finalização do poder burguês com a instalação de um novo governo, o consulado de Napoleão Bonaparte. Gente, essa foi a nossa aula. Até a próxima!